E já vamos para o nosso passo a passo, porque agora nós vamos aprender patchwork, fazer um bloco tão lindo. Olha só que trabalho maravilhoso. Você pode colocar numa toalha. Mostra a peça pronta aí para nós, ó, por favor. Ó. Olha que linda. Para você colocar numa almofada, né? A Mariane Batista está aqui com a gente para nos ensinar. Bem-vinda, viu? Obrigada, Rogério. Boa tarde. Primeira vez aqui no nosso vez, programa. primeira vez. Que legal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E já vamos aprender, porque esse bloco já imaginei Vamos numa lá. almofada. Fica lindo. Já imaginei, nossa, várias almofadas Dá. assim com esse bloco. Só lindíssimo. faltar a criatividade, né? Perfeito. Né? Então vamos começar pelo bloco? Vamos. Tá? Então eu numerei aqui o primeiro passos que a gente vai fazer. Eu disponibilizei o molde, tá? Tá. É bem facinho de fazer, tá? Tem as medidas, já tá com a produção. Então ele tem 11 por 17 de altura e tem 4 centímetros aqui de base. Tá. E a gente vai pegar esse molde e vamos colocar do lado do lado avesso, tá bom? Certo. Então aqui o lado direito do tecido, eu vou virar no avesso e vou colocar o nosso molde e vou riscar, Tá. tá? E aí Ótimo. cortar, aí quem não tiver cortador circular em casa, pode cortar com tesoura, tá bom? Uhum. Ou usar então a régua de patchwork, tá? E o cortador circular e cortar. Deixando essa margem aí, né? A margem é só mesmo para riscar o molde, tá? Tá. Na hora de cortar, para ele ficar assim, para a gente poder montar o bloco, Você corta corta em rente. cima da linha. Ah, tá tá. bom? Entendi. Então, assim, para essa toalha que eu trouxe, eu cortei em 8 tecidinhos de um, 8 tecidinhos de outro. São 2 estampas. Que daí vai intercalando. Que vai fica- intercalando. Parece uma estrela, né? Parece uma estrela. bonito, Fica muito bonito, tá? Agora, quem quiser, Rogério, Ah. pode também usar só um tecido, tá Tá. bom? Aí- Então, o molde, ele tá bem em cima da margem de costura. Isso Perfeito. mesmo. Coloca aqui, risca e corta exatamente assim, Tá, tá? ótimo. E aí ele vai ficar dessa maneira, tá? Então eu risquei e aí eu cortei, tá Uhum. bom? Então, aí feito isso, nós vamos costurar esse pedacinho Vai de unindo tecido. essas partes. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar direito com direito e vou dobrá-lo. Olha, o importante para o bloco ficar bem bonito é unir essas pontinhas, tá? As pontinhas, elas têm que estar bem eu tô pensando certinhas. aqui, porque no molde não tem a ponta, né? Depois, como é que forma essa ponta? Então, agora nós vamos É o descobrir. segredo. É o pulo do gato. Então, o que a gente Dobra vai ao fazer? meio. Dobra ao meio, direito Tá. com direito. E o importante é que as pontinhas fiquem aqui unidas, Certo. tá? Elas têm que estar certinhas. Eu posso passar na máquina pra gente Por ver? favor, por Posso? favor. Então tá, então direito com direito e eu venho aqui, posiciono um pezinho de máquina, Certo. tá? E Costura reta. costura reta. Já tá? Tá ligadinha? Deu? Ah, tá com um errinho. Ah, vamos lá. E a costurinha, eu acho que ela tá pitando. Não tem problema. Vamos mostrar aqui. Eu trouxe... Tá falhando aqui. Ela tá dando uma pitadinha. É... Já é Vamos fim de ver. tarde, sexta-feira. É que eu acho que não tá... Olha lá, ó. Ah, funcionou. Tá no pedal. Então tá no pedal. É, Então é que vamos lá. tem essa máquina, ela tem botão start Então stop vamos aqui lá. e também pedal. Então tá vamos no lá. pedal. Tá no Você pedal. prefere o start stop? Porque Tanto daí tem que faz. desconectar. Não precisa. Não? Tá Então tá bom. ótimo. Qualquer um dos... Deixa eu arrumar o pedalzinho aqui. Então eu posiciono um Porque pezinho... essa máquina é aqui da nossa produção. Por isso, né? Então eu vou posicionar um pezinho de máquina, tá? Uhum. E vou costurar, tá bom? Tá. Ó. Não a conheço muito bem essa maquininha. Vamos lá. Ela tá costurando? Tá costurando. Tá costurando. Ó, então eu venho aqui e passo um pezinho de máquina, ó. Tá? E não esquecer, como a máquina aqui, eu tô aprendendo com a máquina, eu não fiz, mas em casa as pessoas não podem esquecer de dar retrocesso, tá bom? Uhum. No início, vou colocar aqui, ó. Não esquecer de dar retrocesso no início e no fim, Tá. tá? Então Perfeito. costurou, é muito fácil, Rogério. A gente só vai desvirar, ó. A pontinha formou aqui, Olha lá, Ah formou lá. a ponta. tá vendo? Aí eu Olha aí. formou a ponta. Eu pego um desmanchador de costura e dou Ah. uma ajeitada com delicadeza, tá? Para não desmanchar a costura, só para puxar a pontinha aqui, ó, do nosso bloco, tá? Perfeito. Aí ele tá meio, parece que destrambelhado, meio torto. Tem um outro pulinho do gato, tá? É. A gente vem aqui só no finalzinho e dá uma dobradinha, também unindo as pontinhas e faz um vinco, que a Certo. gente acha o meio. Tá. Então aí você vai pegar um ferro de passar, é importante, tá bom? Uhum. E posicionar a costura que a gente acabou de fazer Certo. com esse vinco, Tá. tá? Que daí a gente acha certinho o meio Pra centralizar, para centralizar, exatamente. Né? Olha, Pra ficar retinho. para ficar retinho.
Tá vendo? Perfeito. Passa a ferro, Passa né? ferro. O ferro é bem importante nessa técnica, tá? Uhum. De ir passando mesmo para eles ficarem bem assentados. É. Aqui já são Olha a outros, ó. diferença do... Esse aqui você já trouxe Esse eu acabei, passado, eu acabei de né? fazer. Esse eu já trouxe passado. Olha a diferença vendo? que fica. Então eu já, né, costurei e desvirei, tá bom? Fica mais plano. Isso, aí a gente fez 8 de uma estampa, 8 de outra estampa. Uhum. E aí, vamos uni-los, tá? Que seria o nosso passo 3 aqui, ó. Tá. O que a gente vai fazer para uni-los? Também sempre respeitando as pontinhas, tá, Rogério? Olha, então essa pontinha bem ligadinha na outra, do outro bloco, Certo. tá? A gente ajeita bem, alfineta, é importante alfinetar, tá? O alfinete aqui é um aliado. E nós vamos passar uma costura aqui também. Porque daí vai fazendo essa união. Vai fazer a união, também dá retrocesso. Onde vai a costura? Mostra aí pra nós. Mostro por sim. favor. Eu trouxe aqui, ó. Vou abrir aqui pra câmera. Ó, tá vendo? Então, a gente tá com ele aqui soltinho ainda, né? Sem costurar. E Certo. aqui eles já estão costurados. Tá. Eu dei retrocesso, costurei, retrocesso. Aham. Tá? Sempre Certo. respeitando as pontinhas. Tá. E aí eles ficam assim, tá? Então, a gente Olha. vai unir todos. São Certo. 16 pedacinhos, tá? Tá. E aí, eles ficaram assim. Eu já trouxe pronto Que de casa. fica intercalado, né? Isso, olha, eu já trouxe eles pronto. Olha lá, todos unidos. Olha que bonito. Tá? Nossa, sabe o que eu pensei em fazer? Um girassol, Fica lindo, né? Verdade. Pode usar bonito. tons de amarelo, né, com marrom. É. Fica muito bonito, Olha que tá? bonito. Então eles ficaram assim. Outra dica que eu dou em casa é que, olha, eu trouxe aqui, tem que abrir as costuras. Tá? Certo. Porque na hora de a gente aplicar na nossa toalha ou na almofada, como você sugeriu, Uhum. ele vai ficar ressaltado e fica muito saltado se não passar, se não abrir essas costurinhas, tá bom? Também feito no ferro, tá? Certo. Então, aqui estão unidos. Aí, aquela circunferência do meio, né? Ali, aquele círculo, que também eu trouxe o molde, tá? Tem o molde também disponível, mas para quem tá em casa e já quiser ir adiantando, ele é um círculo de 18 centímetros. Perfeito. Tá. E aí eu posicionei no meu tecidinho, que eu escolhi, e risquei. Só que pra eu colar na toalha, eu usei um termocolante nesse círculo, Certo. tá bom? Tá. Eu até trouxe aqui só um exemplo, né, de um termocolante, tá? Uhum. E eu apliquei esse termocolante no tecidinho, tá? Certo. Só na bolinha, tá? Só no círculo, Perfeito. tá? E aí, Rogério, eu cortei a nossa toalha de 70 por 70, Certo. tá bom? Essa é aquele tamanho que tá ali? É aquele tamanho que está Tá. lá. É aquele Um tamanho tamanho mesmo. bom, né? É um tamanho bom. É um tamanho que as pessoas gostam bastante, tá? Certo. Aí, no tecido principal, que é o tecido que vai ficar na parte de cima da nossa toalha, eu também fiz um vinco, tá? No ferro. Vou abrir aqui só para poder exemplificar bem, tá? Eu marquei o meio, ó. Eu achei o meio, tá vendo? Certo. Tá? Por quê? Isso vai Pra nos ajudar a posicionar, né? posicionar, tá bom? Tá. Ó. Aí eu vou Como abrir. que você posiciona? Isso. Aí sabe aquele vínculozinho que eu falei bem no início, que eu dobrei aqui no meio pra gente centralizar? Aham. Essas marquinhas também auxiliam agora na hora da gente colocar aqui na nossa toalha, Certo. tá? Então sempre ajeitando, ó, o meio, ó, o biquinho, né? O meio do bloco com os meios da toalha, tá? Ó. Vou Desce ajeitar só um aqui. pouquinho pra gente ver. Lógico, o bico desculpa. aqui vai ficar aqui no meio? Isso, vai ficar no meio. Ó, é importante Isso. aqui, ó, Isso. né? Olha lá. Desce ali, ó. Ah lá, isso. Tá vendo? O biquinho do bloco com o meio da toalha, tá? Como Aí- é que você vai costurar? Isso, agora que vamos lá. Tem um pulinho aqui do gato, né, para ensinar para as meninas em casa. O bloco, quando a gente coloca aqui, parece que ele tá meio enrugado, né? Parece que tá Aham. torto. Então, a dica que eu dou é o seguinte: vai puxando ele um pouquinho aqui, ó, para cima, ó. Tá vendo? Ó? Com leveza mesmo, tá? E Tá. coloca um alfinete. Você vai ajeitando ele, ó. Deixa eu só entender uma Pode ir lá. coisa, Mari, né? Você falou que eu Pode, fica à chamava você de Mari. vontade, fica à vontade. O centro você costura antes de aplicar. A bolinha? É. Ainda não. Não. A bolinha É depois por mesmo? último. É por último. Ah, então tá? tá. Você falou por último mesmo, mas eu fiquei pensando, será que é por último do processo? Então tá. Não, ótima Então tá. pergunta. Então é isso mesmo, olha. Vamos só ajeitando, olha. Eu vou puxando eles pra cima, tá? Certo. Ó, e vou colocando um alfinete. Aí também, de novo, ó, puxo um pouquinho pra cima e vou colocando um alfinete, ó. Tá? E vou fazer Porque eu achei isso, que fazia o bloco separado, depois aplicava Depois inteiro, mas não aplicava é inteiro. assim então. Tá? Entendi. ó. Então é isso, ó, Rogério. Eu vou só puxando mesmo, Tá. tá? E ajeitando, tá? Certo. Pra depois tá aplicando. Então, assim, deu acho que pra entender essa parte. Deu sim. Aí, o que eu faço? Então, eu cortei 70 por 70 do tecido que vai ficar em cima. Certo. Cortei na manta resinada,
tem que Tá. ser a R2. Que Tá. tem a cola dos dois lados. Isso, Né? tá bom? Então eu cortei também a mesma coisa, tá? Aham. E aí a gente vai posicionar aqui, olha, é que é meio grandinho, né? Mas ó, só para as pessoas em casa entenderem bem qual foi a Você vai maneira fazer que um eu sanduíche, fiz. né? Um sanduíche, isso mesmo, tá Que é um bom? termo mesmo, para quem não conhece, é o termo mesmo É, utilizado, viu, gente? sanduíche. E também cortei 70 por 70 do meu forro, Certo. tá? E aí o forro eu posicionei aqui embaixo, tá bom? Da Tá. mesma maneira que eu posicionei o tecido principal, eu posiciono O legal, o então, meu que forro. você já vai prender todas essas partes Isso. e o bloco. Isso. Aí é legal o quê? Depois que feito isso, ir alfinetando mesmo, Rogério, tá? Até vou mostrar aqui, ó. É Pra ter a alfinetando mesmo. segurança, né? Isso, já com o forro. Como é que aqui Tá. você vai costurar? Isso. Aí agora, o que eu vou fazer? Depois que eu Ah. puxei, alfinetei, tem que alfinetar mesmo, tá? Certo. Eu vou vir com uma costurinha aqui a volta toda, passando aqui, ó. Uma costura reta. Prendendo, 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 a volta Entendi. toda. Então eu vou deixar você fazer essa etapa, vou dar um recadinho ali. Já vamos lá, Perfeito. Mari, para as dicas finais? Vamos lá. Lógico que a gente tá aqui, né, ao vivo, então não dá pra mostrar muito bem, mas fazendo em casa, passando direitinho, o bloco vai se assentar. Aí a gente aplica o nosso círculo no meio e como ele tá com Depois terra- daquela costura. Depois daquela costura a volta toda, a Tá. gente vai aplicar esse bloquinho no meio aqui, né, esse círculo, e vai fazer um caseadinho na máquina, ou o que a artesã quiser decorar. Ah, Tá? o bloco eu achei. O redondo é legal Isso. porque ele até esconde E ele alguma esconde. coisa que tem aqui de desencontros, né? Exatamente. De desfiado. Então você vai aplicar o redondo e vai passar uma costura também aqui. A Pode volta fazer toda. um ponto decorativo. Pode. Ah, você tá? já trouxe. É só isso? É só isso. E aí Mais nós vamos fácil do que eu fechar. pensava. É, mais fácil. Eu, no caso, Olha que eu linda tenho... que você fez um caseado, né? Isso, eu usei o caseado, Aí dá tá? pra fazer um bordado. Eu fiz um bordadinho no meio, aí Olha. usa a criatividade, Gostei tá? também desse aqui que você Um fez quilt a volta. reto, que a gente chama de eco, né? O quilt eco? É um eco. Ah, que legal, ó. É. Que é bem eco daquela primeira Igual- costura Isso, que você fez e valoriza bem, né? valoriza bem. E já tá? tá pronto? Aí tá pronto, então Só aí só finalizar aplicar, com viés? finalizar com viés, tá? Eu dei Parabéns, a viu? dica, Rogério, de Ah. viés com tecido, tá? Tá. Mas pode usar também o viés comprado, encontrado em loja de artesanato. Perfeito, Tá bom? muito bem. Que lindo, viu? Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, aliás, os outros trabalhos. Obrigada. Eu vi nas suas redes sociais que você também é focada em maternidade, né? Maternidade. Eu vi bastante coisa da bebê lá. Bastante, né? tem mesmo. Então o pessoal pode seguir e acompanhar as redes sociais da Mari, Muito obrigada. né? Mariane, Mari. Mari, fica à vontade. Obrigado, Eu viu? que Você é muito agradeço. simpática. Obrigado Muito por ter vindo obrigada. aqui Agradeço, participar tá? aqui do Muito nosso obrigada. programa, Obrigada, tá? obrigada a Bom você. fim de semana.